Bem, está na hora de falarmos sobre reparações. Nós, das etnias que fomos depauperadas, né, que nos mataram, literalmente, e exploraram o nosso trabalho, o trabalho dos nossos antepassados, e até hoje exploram o nosso trabalho. Nós precisamos falar sobre reparações. No bojo da discussão sobre o imposto progressivo, ou seja, isentar até 5 mil reais de imposto de renda dos mais pobres, daqueles que ganham até 5 mil reais, não pagarem imposto de renda, e até 7 mil reais uma compensação, e pagando menos até chegar a um patamar. E no bojo de taxar os mais ricos, inclusive aquelas coisas que os mais ricos usam, como lancha, helicóptero, etc. O importante é que a gente discuta sobre reparações. E eu vou lançar aqui uma ideia bem objetiva. É preciso criar um fundo de reparações, mesmo para as etnias que foram deixadas à margem desse país desde a sua fundação. As etnias indígenas, as etnias afro-brasileiras, e mais etnias que possam surgir que reivindique uma opressão ao longo de muitos anos. Esse fundo servirá para financiar instituições e atividades, ações de reparações para esses grupos. Instituições do movimento negro, instituições do movimento indígena, a luta dos movimentos dos indígenas, instituições e tribos indígenas, por exemplo, quilombolas, instituições quilombolas, a luta dos quilombolas pelo reconhecimento da sua terra, mas questões culturais também de todos esses povos. As questões culturais no sentido de biblioteca, por exemplo, festas culturais, materiais, etc, etc. E tudo aquilo que esses povos precisam para reafirmar a sua cultura, estudos, financiamento de estudos, instituições que estejam presentes para estudar questões relacionadas a isso e a reivindicações. Por exemplo, eu tenho a ideia de uma biblioteca negra no centro de São Paulo. É uma ideia que pode ser financiada por um fundo desse como de reparações. Lógico que pode ser, uma instituição que pode ser estatal, pode ser uma fundação, pode ser financiada por um fundo assim, pode ser financiada por vários fundos privados, doações também, mas é preciso haver movimentos de reparações, movimentos de financiamento de ações de reparações. E, em princípio, reparações que trabalhem junto com instituições que vão poder reparar tudo aquilo que foi retirado, que vão reparar ações
que podem nos contemplar a nós enquanto etnias que fomos oprimidas. E reparações individuais. Por exemplo, pode-se criar uma fundação ou uma instituição, inclusive estatal, de recuperação de pessoas de rua, né? São Paulo, uma cidade, pode criar uma instituição assim, de recuperação, de inserção, de promover habitação para essas pessoas, de procurar ver em que essas pessoas precisam do ponto de vista de saúde mental, de requalificação, de estudos, né, de prover uma série de coisas, né? Isso não, considerando que a maioria das pessoas que estão nas ruas, né, elas são dessas etnias indígenas, originárias indígenas e negras, porque tem toda uma exclusão histórica, né? E disso eu sei, isso eu sei falar de exclusão histórica, tá? Eu sinto na pele, né? Na vida e em tudo, tá? Então, essas reparações é preciso acontecer. Já passou da época de acontecer. As cotas foram um sistema de reparação, mas a gente precisa avançar. Tem muita coisa a se fazer e é preciso muita coisa em relação à reparação aos nossos povos que foram depauperados para fazer a riqueza desse país. E a riqueza desse país tem que ir um pouquinho, pelo menos, para a restauração desses povos. Um pouco, pelo menos, né, para a gente ir equalizando essas coisas que aconteceram, que acontecem, e impedir que vá acontecer no futuro. Tá lançada a ideia: reparação. E reparação com fundo em que tenha uma sustentação econômica para ações e criações de instituições de reparação. É preciso fazer isso o mais urgente possível, já estamos muito mais do que atrasados. Obrigado.